Obrigado por estar aqui. Cada vez que você escolhe assistir a este canal, ajuda a manter viva a busca por respostas para questões que intrigam a humanidade há séculos. Se este tema desperta sua curiosidade, inscreva-se agora e ative as notificações. É assim que seguimos juntos nessa jornada, por respostas que poucos exploram com profundidade. Hoje vamos falar sobre algo que pode mudar a forma como você entende a fé, a história e o futuro. E se o apocalipse já tiver acontecido? Prepare-se, porque nos próximos minutos vamos revisitar textos antigos, analisar sinais esquecidos e confrontar uma questão que divide estudiosos. Estamos esperando por algo que já passou diante dos nossos olhos? O que você vai ouvir agora pode transformar para sempre a forma como você enxerga a Bíblia e a vida que ainda temos pela frente. Respire fundo e venha comigo nessa investigação, porque a resposta para essa pergunta pode mudar tudo o que você acredita sobre o fim dos tempos. Para a maioria das pessoas, a palavra apocalipse significa destruição total, guerras globais, catástrofes cósmicas e um juízo final que ainda está por vir. Essa visão, alimentada por séculos de interpretações, filmes e sermões, moldou a expectativa de gerações inteiras. Um evento futuro, repentino e inescapável que encerrará a história da humanidade. Mas e se essa expectativa estiver equivocada? O livro do Apocalipse, atribuído a João, é um texto repleto de símbolos, metáforas e linguagem enigmática. Bestas emergindo do mar, selos que se abrem, trombetas soando, cavaleiros trazendo peste, fome e guerra. Tudo isso parece descrever um cenário assustador, lido como roteiro do fim. Mas será que João falava do nosso tempo? Ou descrevia algo mais próximo de sua realidade? Esse é o ponto que quase ninguém considera. João escreveu para um público específico, em um contexto histórico particular. Homens e mulheres do primeiro século, vivendo sob o jugo implacável de Roma, em meio a perseguições brutais. Para eles, a palavra tribulação não era ameaça futura, era o presente. Então surge a pergunta que pode mudar sua perspectiva. Quando João fala de guerras, pragas e queda de impérios, será que descrevia eventos que já haviam começado? E se aquilo que muitos aguardam com medo já tiver passado séculos atrás? Se isso for verdade, tudo muda. A forma como lemos a Bíblia, como entendemos a esperança e até como encaramos a ideia do juízo final. Está preparado para essa possibilidade? Respire fundo, porque a jornada está apenas começando. Para entender se o Apocalipse já aconteceu, precisamos voltar no tempo, para um período sombrio da história. Era o final do primeiro século, e o Império Romano dominava o mundo conhecido com mãos de ferro. A Pax Romana não era paz, era silêncio imposto pela espada. Qualquer sinal de rebelião era esmagado sem piedade. Foi nesse cenário que surgiu a fé cristã, considerada uma ameaça ao poder imperial. Quando João escreveu sua revelação, os cristãos viviam sob perseguição intensa. Nero, o imperador que se tornou sinônimo de crueldade, havia iniciado uma campanha brutal contra eles. Muitos foram queimados vivos, outros crucificados. Alguns foram lançados às feras em espetáculos sangrentos. A fé em Cristo não era apenas uma questão espiritual, era uma sentença de morte. No ano 66, uma revolta judaica contra Roma incendiou o Oriente Médio. 4 anos depois, em 70 d.C., a fúria romana alcançou seu auge. Jerusalém foi destruída. O templo, coração da fé judaica, foi reduzido a cinzas. Um evento tão impactante que Jesus já havia anunciado décadas antes: não ficará aqui pedra sobre pedra. Para os judeus, era o fim do mundo como conheciam. Para os cristãos, o cumprimento de uma profecia. Agora pense, João escreve nesse contexto. Perseguições, ruínas, linguagem simbólica para falar de impérios e governantes.
Será que suas palavras eram um código para alertar os fiéis de sua época e não uma previsão para o século XXI? Os 7 selos, as trombetas, as bestas, tudo isso poderia se referir a Roma e aos imperadores que os massacravam? Se essa hipótese for verdadeira, o Apocalipse deixa de ser um filme futurista e se transforma em uma mensagem urgente para os cristãos do primeiro século. Mas será que existem provas disso? A resposta pode abalar tudo o que você acredita sobre o fim dos tempos. É isso que vamos investigar agora. Por séculos, a Igreja e estudiosos da Bíblia têm debatido uma pergunta que define como você enxerga o Apocalipse. O que João viu foi uma profecia sobre nosso futuro, ou sobre o passado? A resposta divide opiniões em 2 grandes campos. De um lado, os futuristas, que acreditam que o livro do Apocalipse é um mapa do que ainda vai acontecer. Eles veem as bestas, os cavaleiros e a grande tribulação como eventos que marcarão o fim literal do mundo. Para eles, tudo ainda está por vir. Um anticristo global, guerras apocalípticas, desastres sem precedentes e, por fim, a volta triunfal de Cristo. Essa é a visão mais popular, pregada em púlpitos, retratada em filmes e que domina a imaginação cristã moderna. Do outro lado estão os preteristas, defensores de outra leitura. Para eles, João não estava falando do nosso tempo, mas do dele. Cada selo, cada trombeta, cada besta seria um símbolo do que aconteceu no primeiro século. A perseguição romana, a corrupção religiosa e a destruição de Jerusalém. Para eles, o Apocalipse foi consolo e alerta. Entre esses 2 extremos, há ainda quem busque um meio termo. Os historicistas, que veem no livro um quadro simbólico que acompanha a história da Igreja ao longo dos séculos. Mas, seja qual for a posição, uma coisa é certa. Sua resposta para essa questão muda tudo. Porque se o preterismo estiver certo, isso significa que aquilo que muitos aguardam com medo já aconteceu há quase 2000 anos. E essa ideia não é apenas teórica, ela encontra apoio em fatos concretos da história. Prepare-se, porque agora entraremos nas provas. Agora, chegamos ao ponto mais polêmico desta investigação. As evidências que sustentam a ideia de que o Apocalipse já se cumpriu. Prepare-se para mergulhar em acontecimentos históricos que mudaram o mundo antigo e talvez confirmem algo que poucos ousam considerar como possível verdade. Tudo começa com uma profecia registrada no Evangelho de Mateus. Jesus, diante do Templo de Jerusalém, declara: "Não ficará aqui pedra sobre pedra, tudo será derrubado." Essa afirmação parecia impossível. O templo era símbolo máximo da fé judaica, uma construção majestosa, aparentemente eterna. No entanto, poucas décadas depois, essa profecia se tornou realidade. No ano 70 d.C., Roma esmagou uma revolta judaica com violência indescritível. O exército liderado por Tito cercou Jerusalém, cortando suprimentos e provocando fome extrema. As ruas se tornaram um cenário de puro horror. Historiadores relatam cenas terríveis, pessoas comendo couro, raízes e até casos de canibalismo. Quando as muralhas caíram, o templo foi incendiado e destruído até os alicerces. Um mar de fogo tomou conta da cidade santa e centenas de milhares morreram. Para os judeus, era o fim do mundo. Agora, leia as palavras de João à luz desses acontecimentos. Selos sendo abertos, trombetas anunciando juízo, a queda da grande cidade, o sangue correndo pelas ruas. Não soa como uma descrição simbólica do que aconteceu em Jerusalém? Para os preteristas, sim. Para eles, essa é a chave. Eles veem nas bestas do Apocalipse uma referência clara ao Império Romano e aos imperadores que perseguiram os cristãos. Um detalhe impressionante reforça essa tese: o famoso número da besta 666.
No sistema de numerologia judaica, o nome Nero César soma exatamente 666. Coincidência? Talvez, mas não para quem viveu sob o terror de Nero, um homem que mandava crucificar cristãos e queimá-los como tochas humanas. Para eles, ele era a própria encarnação do mal. E isso não é tudo. João fala também de sinais no céu, catástrofes e sangue derramado em rios. Nos registros históricos, há relatos de terremotos, eclipses e fenômenos inexplicáveis nesse período. Tudo isso levou estudiosos preteristas a afirmar: o Apocalipse não é sobre nós, é sobre eles. Um código para alertar, consolar e fortalecer os primeiros cristãos diante do juízo iminente. Se isso for verdade, significa que a grande tribulação, o derramamento da ira e até mesmo a marca da besta pertencem ao passado. Mas se é assim, por que milhões ainda acreditam que tudo isso está no nosso futuro? A resposta pode ser mais perturbadora do que você imagina. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Porque mesmo diante de indícios históricos e linguísticos tão fortes, a narrativa futurista continua sendo dominante. Por que esse tema ainda é ensinado como algo que está por vir? A resposta envolve tradição, poder e controle. Se há tantos indícios de que as visões do Apocalipse podem ter se cumprido no primeiro século, surge uma pergunta inevitável. Por que isso quase nunca é dito nos púlpitos? Para entender, é preciso voltar alguns séculos e olhar para a história da própria Igreja e suas decisões. Desde os primeiros concílios, a interpretação das Escrituras não foi apenas um exercício teológico, mas também uma questão de poder. Uma leitura futurista do Apocalipse, com promessas e ameaças para o amanhã, sempre foi uma ferramenta poderosa para manter a fé viva e a autoridade. Imagine o impacto para a mentalidade coletiva se, de repente, líderes afirmassem que a grande tribulação já aconteceu, que as trombetas já soaram e que a besta já foi derrotada. Essa mudança poderia abalar estruturas, reduzir o medo e questionar séculos de tradição. A expectativa do fim foi usada para chamar ao arrependimento, para controlar comportamentos e para impulsionar movimentos espirituais. Mas não se trata apenas de controle. Há também o peso da tradição. Durante quase 2000 anos, a visão futurista se consolidou como dominante. Essa interpretação foi reforçada por pregadores, obras literárias e, mais recentemente, pela indústria cultural. Filmes, livros e sermões criaram um imaginário popular tão forte que qualquer leitura diferente parece heresia. Questionar isso é como desafiar a própria estrutura da fé. Além disso, a linguagem simbólica do Apocalipse permite múltiplas leituras. Ele é como um espelho. Cada geração vê nele os medos e dilemas do seu tempo. Guerras, pandemias, crises econômicas. Tudo parece encaixar-se no cenário apocalíptico. Por isso, a mensagem continua atual. Há ainda um fator espiritual. Muitos cristãos acreditam que a esperança da volta de Cristo, literal, é essencial para a fé. Retirar essa expectativa seria para eles como apagar uma chama. Por isso, mesmo que a visão preterista tenha fundamentos, ela é vista com desconfiança. Mas a verdade é que as Escrituras não são frágeis. Elas não precisam do medo para serem relevantes. E talvez o Apocalipse, longe de ser um roteiro para o fim do mundo físico, seja uma mensagem eterna sobre esperança, perseverança e vitória do bem sobre o mal. Uma mensagem que fez sentido para cristãos que enfrentaram Nero e que continua fazendo sentido para nós que enfrentamos nossos próprios impérios modernos. Medo, injustiça e desesperança. Porque, no fundo, a pergunta que fica é: o que isso significa para nós agora? E é exatamente isso que vamos explorar no próximo bloco. Se o Apocalipse já aconteceu,
como isso muda nossa forma de viver, de acreditar e de enfrentar os desafios da vida hoje. Prepare-se, porque o que vem a seguir pode transformar a sua visão da fé. Se o Apocalipse já aconteceu, então o que resta para nós? Essa é a pergunta que ecoa no coração de quem ousa olhar para essa hipótese sem medo. Porque, no fundo, o que está em jogo aqui não é apenas um debate teológico, mas a forma como você interpreta a vida, a fé e a esperança. Durante séculos, milhões viveram sob a expectativa de um fim iminente. Cada guerra, cada praga, cada sinal no céu parecia anunciar que a profecia estava prestes a se cumprir. Essa espera moldou gerações, criando uma espiritualidade baseada no medo e na urgência. Mas se tudo isso já passou, se as trombetas soaram no primeiro século, onde encontramos sentido hoje? Talvez a resposta esteja no próprio texto. João não escreveu para paralisar seus leitores com terror, mas para dar esperança em meio à perseguição e à dor. O Apocalipse, antes de ser um livro sobre destruição, é uma carta sobre vitória. Uma mensagem de que, apesar da violência dos impérios, o poder de Deus prevalece. Se isso valeu para cristãos esmagados por Roma, também vale para nós, que enfrentamos nossos próprios impérios modernos. O que muda quando você entende isso? Tudo, porque o Apocalipse deixa de ser um cronômetro do fim e se torna um convite para viver com coragem agora. Não se trata de esperar passivamente por catástrofes, mas de agir, amar, resistir e fazer diferença onde estamos. Talvez essa seja a revelação mais profunda. O Apocalipse não é sobre o fim do mundo, mas sobre o fim de um mundo onde o mal parecia invencível. E esse fim, graças a Deus, já aconteceu. Agora, cabe a nós viver como vencedores, não como fugitivos do futuro. Então pergunte a si mesmo: o que você faria se soubesse que o tempo não é uma contagem regressiva para o terror, mas uma oportunidade para a vida? Essa é a pergunta que João nos deixa, e talvez ela seja mais urgente hoje do que jamais foi antes. Chegamos ao fim desta jornada, mas talvez você tenha percebido que, no fundo, este vídeo não trouxe apenas respostas, ele deixou perguntas ainda maiores. Porque se o Apocalipse já aconteceu, o que isso diz sobre a forma como interpretamos as Escrituras e sobre a maneira como vivemos? Talvez a maior revelação não seja sobre datas ou eventos, mas sobre propósito. O Apocalipse pode não ser um roteiro do desastre final, mas uma mensagem eterna sobre resistência, esperança e vitória. Se essa interpretação estiver correta, a história não termina com medo, mas com vida. Por 2000 anos, homens e mulheres esperaram sinais no céu, temeram guerras e contaram os dias para o juízo. Mas e se a maior batalha já tiver sido vencida? E se a verdadeira mensagem de João for: não tema o futuro, viva com coragem agora? Essas perguntas não são simples. Elas desafiam crenças, rompem tradições e mexem com o que aprendemos desde sempre. Mas talvez seja essa a essência da fé. Não ter todas as respostas, mas continuar buscando. E é exatamente isso que queremos fazer aqui, com você. Porque esta não é a última história. Pelo contrário, é apenas uma entre tantas que continuam ecoando nos corredores do tempo. Se este tema fez você refletir, prepare-se. Ainda existem segredos que ninguém contou, manuscritos esquecidos e mistérios esperando para serem revelados. Se esta investigação fez sentido para você, ajude-nos a continuar trazendo reflexões como esta. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe com quem busca respostas para perguntas difíceis. Nos vemos no próximo vídeo, porque ainda há muitas outras histórias nos bastidores.